falo de libertarianismo mais porque eu preciso, mas se eu pudesse falar sobre algo que realmente me interessa, cara, estaria com assuntos de história, física, essas coisas, porque esses assuntos são os que eu gosto de correr atrás, entende? Economia são só questões, digamos assim, para entender a realidade. Bem, vamos ver um vídeo aqui do Saga da Matrix. Eu não vi esse vídeo previamente, eu vou ter que ver com vocês. Pessoal, se eu parar de me mexer, chame a ambulância, mas por favor que não seja estatal, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui. Isso aí, galera. Vamos com mais um Saia da Matrix na área. Cara, eu nunca tinha visto um vídeo desse cara. Sem querer ofender, mas ele parece um Francisco Amado mais novo. Hoje, gente, eu vou falar de uma coisa que eu já falei aqui no canal, mas é um vídeo antigo e ficou longo. E na verdade eu usei um vocabulário, uma maneira de argumentar, onde eu superestimei o público que eu deveria estar enviando aquela mensagem. Superestimou. Caralho, o fundo dele ali, ó. Livro do Capital. Manifesto Comunista em. Ah, até que é legal essa ideia aqui de um quadro. Fazer uma do Hoppe, só com solto speak escrito assim, solto speak, daí deu Hoppe. Daí ia ser doido. Pois Tá. é, você já... O que eu acho muito foda, que muitas vezes os caras têm, tipo, os livros estão no mesmo lugar há tanto tempo e não se mexe, sabe? Isso acontece direto, então, só com esse comentário. Mas ele subestimou o público, né? deve ter escutado aqui na internet a expressão imposto é roubo. Todo Para dia. quem não vive o submundo da internet, Eu sou o essa submundo da expressão por internet. si só parece um absurdo. Porém, o argumento base é: ora, o Estado vem e pega algo que é meu sem o meu consentimento, então isso é roubo. Então isso é tratado por uma criançada aqui na internet, e alguns nem tão crianças. Olha só, outro argumento foda de esquerdista, igualzinho ao do Cogos. Como eu não vou ainda apresentar o ponto, primeiro eu vou simplesmente apresentar pela metade, nem dei o ponto do cara, eu só falei o que eu vejo. Daí eu vou argumentar que as pessoas são crianças e não sei o quê. Né, vou desqualificar o argumentador antes. Daí vai tipo o pessoal, todos os pontos que eles fazem de criança, porque nem ouviu o ponto ainda. Sim, mas que se comportam como crianças, pelo menos quanto à forma de tentar entender o capitalismo. Eu acho muito engraçado isso. Cara, eu consigo prever a ação humana. Os malucos vão, fazem vídeo emocional e querem que o nego responda. Roubo. E o argumento base é isso aí mesmo. Tipo, eu tenho uma coisa aqui, o Estado vem e me obriga a dar uma parte para ele. Tá, primeiro, o argumento não é isso daí. O argumento do imposto é roubo é um argumento analítico. Pra quem lê Kant, não se preocupe em ser a introdução do Kant e o que é um juiz analítico, tá? O juiz analítico é o que define o conceito dentro do termo. Então tu vai pegar e dizer assim, o que é o imposto? Ah, imposto é a tomada de propriedade, né, a subtração de propriedade sob coerção, ah, sabe, sem o consentimento do proprietário. O que é roubo? É a tomada de propriedade sem coerção, sob coerção, sem o consentimento do proprietário, basicamente. Tá, então tu pode dizer que imposto e roubo é a mesma coisa. Só que daí o pessoal vai dizer, não, mas tem uma diferença. E tu vai perguntar qual? Ah, não, é que quem te rouba é bandido e quem te cobra imposto é o Estado. Ah, tá, então a diferença é que o roubo, digamos assim, é algo descentralizado e de um agente que não é aceito, né? Aceito no sentido tolerado. O pessoal normalmente quer ferrar o bandido. Enquanto o imposto é de uma instituição, né, que te rouba, faz a mesma coisa, só que eles chamam de outra coisa, entende? É tipo, cara, esse começa o primeiro ponto. Imposto é roubo é juízo analítico. É a definição de imposto, a definição de roubo. A única forma de tu tentar bater nisso daí é tu mudar a definição, então tu já tá fazendo errado, né? Minha internet é boa aqui. Daí o que eu tava falando? Sim, então o argumento de imposto é roubo é simplesmente pela definição de imposto e roubo. Ah, mas eu não defino imposto assim, eu defino de outra forma. Tá, então a gente não tá mais falando a mesma coisa. Eu estou falando de botar calça e tu tá falando de tirar bota. Não, desculpa. Eu tô falando de botar calça e tu de calçar bota e tu acha que é a mesma coisa, sendo que não é. Mas já descobrimos o que? A priori, né? Antes, a priori no sentido de qual? A experiência? Não, antes do argumento. A priori, nesse caso. Né? No crítica do espantalho puro, a gente pega e sempre desqualifica primeiro o outro lado para poder fazer o nosso ponto. Que daí, se a gente cometer um erro, quem criticou é criança.
Então sempre funciona assim. E aí pode ter a desculpa de que eu uso os serviços do Estado, mas eu vou dizer, olha, eu não quero utilizar esses serviços do Estado. São impostos, eu não escolho usar. Tu não pode argumentar sobre escolha de uso de serviço do Estado. Eles simplesmente são retirados dinheiro, e daí o serviço do Estado, que não é serviço, tu não aceita, né? Serviço tem que ser aceito. Não, mas o serviço estatal, cara, chamar de serviço estatal é tipo um oxímoron. Não é serviço porque não é voluntário, né? Ah, mas tu vai lá porque tu quer. Tá, mas aquele serviço não está sendo feito de forma mercadológica. Ele não é um serviço. Ele é simplesmente uma imposição estatal. Tu pode querer ou não usar, né? Mas tu não tem a função de aceitar ou não. Tu pode usar ou não. É tipo, sei lá, um sequestrador te dá comida e tu comer a comida. Ah, então tu aceitou o sequestro. Não. É simplesmente uma forma de tu usar aquilo que tá à tua disposição. Não quer dizer que tu aceitou o sequestro. Não quer dizer que tu aceitou o Estado. Não faz sentido nenhum. Eu quero pagar por serviços com o meu dinheiro e não utilizar esses. Isso gera uma série de desdobramentos, como por exemplo, a ideia de que se eu não pagar impostos, se eu não houver um Estado, vai sobrar mais dinheiro para mim e eu vou poder pagar pelos serviços que então são oferecidos de maneira ruim. Uma série de outras conclusões que são retiradas dessa premissa inicial falsa. Tá. Primeiro, existe gente desinformada em todos os grupos. A frase imposto é roubo não é uma questão de um argumento foda no sentido de que obviamente imposto é roubo, logo eu teria mais dinheiro. É que, primeiro, é um analítico. Definição da palavra imposto, definição da palavra roubo, tá? Segundo, tu não consegue determinar a utilidade no roubo, porque se fosse útil, a pessoa iria aceitar isso. Como é uma coisa que é inútil, a pessoa não aceita, ela é forçada a pagar. Então tu não consegue começar nem a falar de utilidade de imposto, porque não faz nenhum sentido tu argumentar utilidade sobre uma imposição. Se fosse realmente útil, não seria impositivo, né? Sendo que até imposto, imposição, mas é foda. E outra coisa, essa daí, tipo, tu teria mais dinheiro. Isso é um salto lógico, eu mesmo admito, só que ele tá simplesmente desviando do assunto. O assunto é se imposto é roubo. Ele tá falando, mas ele teria mais dinheiro e o pessoal fala errado. Tá, mas esse não é o ponto. O ponto é, imposto é roubo? Sim ou não? É um analítico, óbvio que sim. Mas ele vai dizer que não e vai tentar definir de outra forma e eu vou quebrar isso daí. Pelo Estado. O problema é que tudo isso é uma grande bobagem. Imposto é o condicionante para a existência do capitalismo. Tá. Na verdade, ele é o condicionante para a existência do Estado. Sim, ele é um condicionante para a existência do Estado. É transcendental, é necessário que o Estado cobre imposto. O que ele quer falar sobre condicionante para o capitalismo? Ele não está usando capitalismo no sentido anarcocapitalismo, que é troca voluntária e propriedade privada. E no sentido de propriedade, se ele vai falar de propriedade, ele não está usando o mesmo sentido. Ele está falando no sentido de capitalismo do Karl Marx, que é o que os ANCAP chamam de corporativismo, tá? E provavelmente o que ele está falando de propriedade privada, como todo marxista e liberal, não é direito de controle exclusivo. O que ele está chamando é direito de uso, direito de posse sobre um objeto. Tá? É que você tem que entender o seguinte, pessoal. Olha aqui, ó, eu sei que isso é um indutivo, mas olha aqui no fundo, olha aqui, tá? É marxista, ele não usa as mesmas palavras no mesmo sentido, ele usa as mesmas palavras em sentidos diferentes. Não adianta tu pegar e dar uma de louco e tentar pegar e falar pro cara que é outra coisa que ele não vai entender. Tu primeiro tem que falar, não, olha, entendo o que tu tá falando, a gente chama essa palavra, esse conceito disso aqui, não disso, isso aqui é outra coisa. Então já explicando pro Sai da Matrix que caso por algum milagre ele veja esse vídeo, o que tu chama de capitalismo, a gente chama de corporativismo. Capitalismo é outra coisa, propriedade privada é outra coisa, e o imposto é subtração de propriedade, da forma que a gente define, tá? Porque afinal de contas, através dos impostos que o Estado consegue se manter. Sem imposto, Verdade. Sem Estado. E sem Estado... Aqui o erro, eu já sei que ele vai falar, sem Estado, sem capitalismo. Na definição marxista, que já foi batida e eu já ainda demonstrei erros dela no artigo. Rapidamente, mas já demonstrei também o problema. Mas vamos lá. Sem capitalismo, sem esse tipo de relação de produção. Porque o capitalismo ele tem como premissa a propriedade privada dos meios de produção. Ora,
Aí que tá o erro. Propriedade privada em qual sentido? Sentido marxista? Sentido marxista não é direito de controle exclusivo. O sentido marxista é direito de posse. E como que isso funciona, cara? Ele funciona através da teoria do valor-trabalho e do materialismo histórico dialético. A ideia do Estado e do capitalismo no marxismo, que eu vou chamar de corporativismo só para deixar mais claro, é que é o seguinte: tu tem uma instituição que é o Estado, no qual ele retira da população de quem produz, por meio de impostos ou força, basicamente, os seus bens e dá para uma classe dominante, né, esses bens para que essa classe dominante utilize esses bens de produção para explorar a classe dominada e faça o trabalho no capital, que eles chamam, que são esses bens de produção, e dando propriedade privada para eles, excluindo os trabalhadores de terem esses bens. O problema disso tudo é que, primeiro, ele não conta com a nulidade epistêmica dos fatos históricos, tá? Que isso é um artigo que tem lá no Gazeta. Um vídeo também do pessoal lá do Soto Speak, que recomendo. E de tudo isso daí, ele também ignora o fato que, se tu for considerar o que os libertários defendem, não faz o mínimo sentido isso. Que ele não, eu suspeito que ele não tenha lido sobre libertarianismo. Não tem nenhum livro libertário ali no fundo, sabe? Olha aqui, ó. Presta atenção. Tem Keynes aqui. Eu acho que tem Menger aqui. Tem? Ó, tem Menger, mas não tem nenhum tipo libertário mesmo, só tá, tipo, Menger era liberal. Não tem a base, por exemplo, do Mises, que era basicamente um libertário, só não sabia. O Murray Rothbard, ou pelo menos não aparece aqui, deixa eu ver se tem algum outro livro. Não tem nenhum livro libertário. Tem esses aqui, editora Abril? Não sei. Tá, mas a base que ele tá saindo é uma base epistemicamente inválida, tá? Que é o materialismo histórico dialético, no qual ele se baseia no motor da história, onde tu começa a ter uma classe dominante, uma dominada, e tu tem toda a parte das ideias. O problema também é isso, por causa que o marxista rejeita idealismo, né, e o idealismo transcendental alemão, que é do Kant, é muito importante para a compreensão até mesmo de juízos analíticos, mas marxistas já rejeitam de cara. E se o cara fala, não, a gente aceita, então como é que tu é materialista e idealista at the same time? Vai fazer o quê? Vai fazer uma dialética nas próprias ideias, vai ser tipo Paulo Cogos, que é aristotélico e platônico ao mesmo tempo, sabe? Então, o problema que essa treta toda dá é que simplesmente o cara não tá conseguindo falar sobre o que os libertários defendem, tá chamando os caras de criança de graça e simplesmente não entende o ponto que tá sendo feito, porque ele não tem nenhuma base do conhecimento libertário para poder fazer essa argumentação dele. Mas eu vou ver o resto do vídeo e vou tentar cortar menos. Mas eu deixo isso explicado, que é muito importante. Ele não está falando a mesma coisa. Libertário fala de outra coisa quando ele está falando de capitalismo. Só há propriedade se houver Estado. É o Estado que confere o direito de propriedade. De novo, na questão do capitalismo marxista, onde que tu tem que ter uma classe dominante, uma dominada, e quem tem a propriedade é a classe dominante. Que daí tu tinha os meios de produção do feudalismo, tu tem isso daí na Revolução Industrial e tudo mais. Só que esse argumento não se mantém, e ele é contraditório. Tu utilizar questões históricas para isso, porque ele basicamente ignora fatores subjetivos como o valor de relevância que os historiadores dão para os fatos históricos. É por isso que eu gosto de estudar até sobre história, porque tu nota isso aí que fica muito claro. A história não é, na verdade, a história como ela é feita, não é um relato fidedigno, exato e perfeito sobre como os fatos realmente ocorreram. Ele é uma pintura sobre isso. É o que o pessoal entendeu disso. Não é, toda a informação não está condensada em fatos históricos, por causa que ninguém em nenhum momento consegue ter todas as informações da sociedade. Isso daí é a arrogância fatal do Hayek. E, cara, os próprios marxistas deveriam reconhecer isso, que a informação é dispersa, que é uma das coisas que fez a União Soviética cair, e eles mesmos até admitiam, se eu não me engano, teve um documentário falando que eles pegaram e confiscaram algumas coisas lá do Mises ou coisa do gênero, e viram que o Mises estava certo. Portanto, só há capitalismo se houver propriedade privada dos meios de produção. Corporativismo, porque não tá Só falando a há mesma coisa. propriedade privada dos meios de produção se houver Estado. Só há na ideia do Marx isso aí. Só há Estado se houver imposto.
Portanto, imposto é condicionante para a existência de capitalismo. Do corporativismo, no caso. Para existir roubo, tem que existir propriedade. Portanto, para existir roubo, tem que existir Estado. Ele não está falando da mesma propriedade, aqui a gente fala da ética argumentativa, eu não vou explicar ela aqui, eu tenho um vídeo sobre isso, tem um artigo do Schaeffer sobre isso, recomendo vocês buscarem, tá? Outro tem o The Ultimate Justification of Private Property do Hans-Werner Hoppe, para quem sabe inglês é um ótimo artigo para entender o ponto e onde que ele erra feio, tu não precisa do Estado para ter propriedade, o próprio ato de argumentar já faz com que tu reconheça a propriedade. Porque só existe propriedade se existir Estado. E se vocês entenderam, para existir Estado tem que existir imposto. Então, imposto não é roubo. Nas minhas definições, quando eu uso as palavras que eu quero para dizer o que eu imagino, obviamente nada existe, né? Você sabia que a gravidade não existe? Por quê? Porque eu defino gravidade como inexistente, então a gravidade não existe. Olha só como funciona, sabe? Em Estado, o máximo que pode existir é posse. Mas qual é a diferença da posse para a propriedade? Bom, a propriedade é prescrita por um ente. O ente que prescreve a propriedade é responsável por mantê-la. No caso, a posse. Não. Propriedade é uma relação normativa entre dois ontos, tá? O respeito à propriedade ocorre dentro de uma argumentação, uma condição transcendental para a argumentação ocorrer. Está no a priori da argumentação, coisa que marxista não reconhece, porque eles são materialistas, não idealistas, no caso, idealismo transcendental alemão do Kant. E o que acontece? Quando o teu argumento não precisa de uma instituição externa ao indivíduo foda que faça isso. Não, o próprio indivíduo, ao argumentar, já reconhece a propriedade. Não precisa de um Estado. Tipo, isso é falta de leitura. O cara quer refutar libertário sem ler libertarianismo, sabe? Não funciona. Passa vergonha. É tipo o Alexandre Porto querendo refutar a ética argumentativa. Falou que ele consegue argumentar sozinho, só sendo esquizofrênico para fazer isso. Por mantê-la. No caso, a posse não é prescrita por ninguém. É algo que você pode possuir, que você pode pegar, construir, pode estar usufruindo. Posse dentro do libertarianismo, no caso, seria o uso, né? Quando tu tem posse, por exemplo, eu tenho posse dessa garrafa d'água, estou utilizando dela, estou alocando os recursos dela, estava bebendo água até agora há pouco, eu tenho posse sobre isso. Eu posso ter posse sobre um objeto, vamos supor que essa garrafa d'água não era minha, ela é de uma outra pessoa, eu roubei. Eu estou sob posse da garrafa d'água, quer dizer que ela é minha propriedade? Não. A propriedade é de outro, eu estou violando a propriedade. O que é propriedade? Direito de controle exclusivo, né? O que é posse? Uso. Tu está usando, utilizando, alocando recurso. Tu pegar e dizer que o Estado, quando defende o direito de propriedade, não faz sentido, porque o Estado teria que ser o proprietário de tudo, então ele não poderia dar a propriedade para alguém e defender a propriedade, porque daí ele está tendo controle final sobre o item, e o controle sempre é do proprietário. Só que a posse não há nenhum ente responsável por mantê-la consigo. Portanto, é você mesmo responsável por isso. Nesse caso, a manutenção da posse se dá pelo uso da força. Se você tem força, você mantém a posse contra quem quer que seja que queira tomar isso que você está usufruindo. No caso, a propriedade é pelo uso da razão, de juízos, né? Porque ela ela se estabelece através de normativos. A posse, ela é factual. Eu estou com essa garrafa na mão, estou com posse. Uma outra pessoa tentar me roubar a garrafa, a gente tem um conflito, né? Mas se eu quebrar o nariz da pessoa, eu consigo manter a posse. Da mesma forma que eu posso tentar roubar alguém, dar um soco na pessoa, pegar pra mim. Eu tenho agora a posse sobre o celular da pessoa, né? Estou com o celular na mão, não quer dizer que o celular seja meu, ele só está sob minha posse. Mas é uma distinção que o marxista não consegue ter. A questão se o objeto ou o meio de produção vai ficar com você ou com quem tem interesse nele, vai ser resolvida pelo uso da força. Toda a posse é delimitada pelo uso da força. Seja a sua força contra a força de um inimigo, seja a força imposta pelo ente que lhe prescreveu a propriedade. Cara, é que esse é o problema. A gente entra na salada semântica entre marxistas que não leram libertarianismo e libertários. Que daí libertário não tem a mínima paciência de ficar fazendo essa ginástica de deixa eu pegar aqui o meu termo, readaptar e falar pra ti, porque não tem termo explicando direito de controle exclusivo sobre o meio.
por causa que não existe nem a ideia de praxeologia como o Mises define. Então tu vai ter que reconstruir todo o argumento dentro de um arcabouço epistêmico avesso a isso, porque o cara vai dizer, mas isso daí é idealismo, sabe? E sendo que a própria ideia do Marx é que se tu tá utilizando de questões do idealismo, tu tá caindo numa questão de alienação das classes dominantes. Então é basicamente, tudo que me refuta é alienado, tudo que me concorda comigo está correto, sabe? É uma ideia completamente fora da casinha. Vocês podem pegar e ler os livros do Karl Marx, ele tem aqui, ó, 3 volumes do Capital vão... Ele deixa isso mais que claro, tipo, fica até foda, um socialista, um socialista não, um comunista defendendo Estado, ou defendendo imposto, ou defendendo coisas do gênero, dizendo que não é roubo. Todo comunista dizer, não, imposto é roubo mesmo, sabe? Ele teria que concordar com o libertário nesse ponto, por causa que teria que ter um roubo de algo que uma classe operária produziu para dar para uma classe dominante, de acordo com o pensamento marxista, só para deixar claro. Mas se o cara se diz contra isso, é tipo, caralho, é foda como os caras, apesar do Marx ser inconsistente, é foda como que os caras não conseguem ser nem coerentes com ele na inconsistência. Esse que é o foda, sabe? E aí eles fazem algumas confusões. Por exemplo, seu corpo é sua propriedade. Ora, isso é uma estupidez. Seu corpo... Não, presta atenção. Por exemplo, Seu corpo é sua propriedade. Por que interrogação? Seu corpo é sua propriedade. Por qual motivo? Tu tentar argumentar o contrário, tu vai ter reconhecendo a minha propriedade. Esse que é o problema dele. Isso é uma estupidez. Refuta. Não, uma estupidez. É tipo o Arthur Duval. Arthur Duval, mostra aí. Mostra que imposto não é roubo. Não, essa é muito fácil, faz outra pergunta. Não, Arthur, mostra aí que imposto é roubo. Não, mas já falei, essa é muito fácil, faz outra pergunta. É cara que não entende os argumentos libertários, vem, passa vergonha, apanha e no final, sei lá, fala que era zoeira. Eu tava. KKKK, olha o que eu falei besteira e os caras clicaram. Tu simplesmente ajudou os libertários a baterem num marxista. Seu corpo é sua propriedade. Ora, isso é uma estupidez. Seu corpo é você. E é absolutamente diferente de ser a sua propriedade. De novo, o erro disso daí, que o Cogos eu acho que concordaria com isso, né? Porque o Cogos já fala que tu é o corpo. Tu cai num... Fora que isso daí é anticatolicismo, só pra avisar pra vocês. Vou ainda bater nos libertários inconsistentes nisso aqui. Tu pegar e dizer que o corpo é você tá simplesmente chegando em materialismo, tá? Então, sim, um marxista fazer materialismo não é uma surpresa, né? O problema disso tudo, de o corpo é você, é que ele esquece que quando a gente tá falando de você, a gente não tá falando a personalidade, coisa do gênero. Ele tá falando do indivíduo. O indivíduo é proprietário sobre o corpo. O que é o indivíduo? É uma classe ontológica, formal. O que é corpo? É matéria, né? Substância. Então tu tem uma distinção. E se tu falar, não, mas o indivíduo é o corpo, daí tá falando, então uma classe formal, uma classe ontológica, algo formal, é material. Não funciona esse argumento. Por isso que essa distinção dentro do libertarianismo é válida. Mas só que marxista não lê. Sabe, tem uns livros ali pra fazer peso, só pra isso. Salto lógico aí, como eu expliquei. Não tem salto lógico. O que tem é um tabacudo não usando as mesmas definições e não indo atrás. Parabéns. Propriedade é sempre prescrita. Você transformar algo descrito, ou seja, aquilo que é seu corpo, em sua propriedade, é, logicamente, um salto. Seu corpo não é sua propriedade porque ele é inalienável. Então, pegar um facão, cortar a mão do cara fora, daí pronto. E aí o facão quebra, bate, pá, quebrou, sabe? É inalienável. Não consigo, pessoal, não consigo violar o seu corpo, tá? E ele tá falando de alienável de violação. Cara, a única coisa que é inalienável é o direito sobre o ser. O direito de propriedade é inalienável sobre o indivíduo, mas eu posso violar o direito. Mas se tu pegar e dizer, fulaninho roubou alguém, logo ele não ter direito à propriedade. Tem muito libertário cabaço que faz esse argumento. Tu não consegue argumentar isso, porque se eu chegar assim, vou olhar pro sair do Matrix. Cara, tu é socialista, tu não tem direito à propriedade, tá bom? Eu vou estar argumentando com ele e vou estar reconhecendo. Então, é foda, cara. Direito é alienável. Se o cara tá usando o arcabouço marxista, essa é uma das maiores besteiras que ele falou. Porque obviamente uma norma é violável. Ele está dizendo que daí é uma norma descritiva.
O único maluco que eu já ouvi que fez norma descritiva foi o Alexandre Porto, sabe? Como eu disse, propriedade é uma posse transformada em propriedade. Ou seja, é algo que você usufrui, que é prescrito por um ente como seu. Esse Ó, viu? Prescrito como ente como seu, não é um direito de controle, é um direito de uso, direito de posse sobre um objeto. Ele não está falando a mesma coisa. Entendeu por que que eu não respondo marxista? Eu tenho que ficar repetindo. ente que prescreve tem o dever de garantir esta prescrição. Não há necessidade de prescrição no seu corpo, porque ele é você, e ele não é uma No seu corpo, porque ele é você. posse, porque ele não pode ser tomado de você. Por exemplo, Não! Não, pessoas roubarem órgãos não existe! Não, é tipo pegar facão, abrir ou matar a pessoa. Não tem como, não tem como, tá? Porque na realidade marxista, assassinato não existe. Ouviram? se alguém te escraviza, não quer dizer que essa pessoa tomou seu corpo, quer dizer que essa pessoa usou a força para lhe obrigar a fazer alguma coisa. Sim, ela está prescrevendo fins pra ti. E se tu não aceitar, ela vai continuar violando. Aí que tá. O detalhe é que tu dizer que é inviolável a propriedade, óbvio que é. Alguém pode roubar o meu rim. O que é impossível de acabar com no indivíduo é a autonomia da vontade no último grau. Porque o escravo ainda tem uma decisão. Ele pode decidir resistir ou tolerar. Tá? A autonomia da vontade, o Kant fala isso daí que é a base de toda a questão moral. Mas, cara, usar esse argumento de tipo, não, olha aqui, eu estou usando as minhas definições para refutar o argumento. Aí é fácil, cara. Eu defino qualquer coisa como eu quero e refuto tudo. Portanto, não existe propriedade natural. Só que ao argumentar comigo, você prova e demonstra que está seguindo a propriedade e é uma lei natural a priorística dentro do arcabouço do a priori da argumentação e não pode ser negado porque a negação implica no reconhecimento e isso é uma contradição. Mas fazer o que contra marxista? Porque essas desgraças simplesmente têm a brilhante ideia de usar contradições para achar verdades. Isso se chama dialética. Por isso, a necessidade do Estado ter o monopólio do uso da força. Então não adianta vir com aquele papinho absurdo de dizer, não, vão haver cartórios privados que vão prescrever o direito de... Ai, caralho, não, o pessoal não entendeu. Esse cara eu acho que ele deve estar debatendo com liberal, porque liberal tem essas doideiras que o Estado garante a propriedade. Que liberal é pior que marxista. Libertário não faz isso. A única coisa que o cara fala sobre o cartório é o título. É tu ter um registro sobre a transação, que daí tu diminui o custo informacional e evita fraude. Esse que é o único ponto do cartório. propriedade, eu posso contratar o que eu quiser. Sim, amiguinhos, aí eu contrato um que diz que é meu, você contrata um que ele esqueceu e nós vamos resolver isso na base da porrada. Ah, sim, porque todo mundo vai querer se meter na porrada por causa de 2 pontos. Cara, é tipo aqueles argumentos enormes de marxista e de coisas que tipo, vai ter sempre uma guerra privada por causa que o pessoal tem a brilhante ideia de contratar 2 empresas e elas vão se matar. As empresas visam lucro, então elas vão entrar em prejuízo porque elas visam lucro e elas vão se matar e todo mundo vai perder dinheiro porque elas visam lucro, então elas vão entrar em prejuízo. Incrível, incrível, incrível. Porque você vai dizer, eu vou contratar a minha empresa de segurança. Aí eu digo, eu vou contratar a minha e nós vamos resolver na base da porrada. Sim, exatamente é isso que acontece, exatamente. Não interessa pra onde se leve essa discussão, sempre vai ser resolvido na base da porrada. Sim, porque violência não é caro, é muito fácil, sabe? É muito foda. Cara, da produção de segurança, Gustavo de Molinari, por favor, o tabaculo do Volta pra Matrix, fica lá, tá? Caralho, vai ler conteúdo libertário de verdade, cair nessas coisas de tabacudo e não consegue resolver. Ou vai ser realizado um acordo. Porém, se as forças dominantes na sociedade realizarem um acordo, estarão realizando aquilo que nós chamamos de pacto social ou contrato social. Pelo amor de Deus, cara, é muita burrice num vídeo só. Tá. Seguinte. Se tu pega e tu tem propriedade sobre um objeto, ou sobre um meio, tu não precisa de um acordo para ele estar correto. Só precisa demonstrar argumentando. Daí tu vai dizer o quê? Que existe o argumento social.
Ah, existe uma verdade social. Olha, a gente é concordar que 2 mais 2 está 5, então 2 mais 2 está 5 dá 5 socialmente. Não faz sentido. Se algo é demonstrável e provado, tu não precisa de um acordo. Tu só precisa do pessoal reconhecendo. Esse reconhecimento, se a pessoa não fizer, ela está errada. E ela não consegue argumentar em favor desse não reconhecimento. Porque é ética argumentativa. Só que a demência é o seguinte, cara. Tu pegar e utilizar da ideia de contrato social. Deixa eu pegar aqui, ó. Contrato social PDF. Sendo que tu utiliza isso daí para o Estado, tá? E tu esquece simplesmente um fato muito lindo, muito importante, que é. Deixa eu pegar aqui. Indeed, no prior agreement that would give a minority any obligation to submit to the choice of the majority unless somente se teve uma eleição que foi unânime. Isso aqui é muito importante para vocês refutarem o pessoal que usa contrato social. Tu não pode, o contrato social, a própria ideia dele já refuta o estatismo, entende? O problema é que ele tem três problemas quando o pessoal usa. Primeiro, eles ignoram essa parte aqui de propósito, tá? Que é o first agreement. E segundo, que tu não pode passar hereditariamente consentimento. Consentimento é de um indivíduo para outro. Não é tipo tu chegar. Eu concedo que você estupre minha filha. Ela consente também, tá bom? Não funciona. Não é válido. Consentimento é explícito pro indivíduo que fez isso. Não pode pegar e tu consentir por um terceiro. Não fazem o sentido. O que os caras fazem? Ah, porque os ancestrais concordaram, logo, entende? Outro problema que tu tem ainda as desgraças dos bolsominions e coisas do gênero que usam isso daí pra falar de democracia. Ah, que tem que aceitar por causa da democracia contra a social. Eu faço uma pergunta histórica, tá? Me diz aí, todo mundo concordou com o golpe um golpe republicano? Entende? Faça uma pergunta simples. Ah, então a gente não vive no contrato social aqui no Brasil, né? Vamos começar por aí porque não foi todo mundo. Foi uma imposição de um grupo menor para um grupo maior. A não ser que tu diga que daí essa imposição é válida porque, sei lá, na puta que pariu alguém fez esse ponto. Cara, usar contrato social é coisa de demagogo, tipo Fábio Osterman, para poder dizer sobre algo que não existe e que ele ignora de propósito essa parte, simplesmente para não ser refutado. Mas tá aqui, ó. Página 6, Jean-Jacques Rousseau, né? O contrato social. Eu já deixo isso claro no início, entende? No início, não pode impor. Não pode. Mas o que os caras vão lá e faz? Ah, olha só. Nós dizer que tem, porque Constituição, porque todo mundo, toda a população assinou a Constituição. Enquanto tu nasce, tu tem RG, logo tu concorda. Sim. Se um estuprador chega pra mulher e fala, não grita, eu te mato, ela não grita, ela concordou com o estupro. Então RG é simplesmente, sei lá, tipo tu dizer que uma pessoa concorda em ser marcada. Ou seja, os grupos economicamente dominantes organizam agora economicamente uma superestrutura jurídica e de produção a fim de manter os seus interesses. Ai, meu Deus, o cara vai daqui a pouco dizer que o homem é o lobo do homem. A atual configuração do Estado foi configurada pelas forças dominantes do capital. Só que ele não compreende que isso daí não é coercitivo para ser válido. Cara, como funciona contra... Eu ia fazer esse assunto na live, só que o pessoal pediu para fazer um vídeo resposta. Então vamos pegar e falar isso aqui, que eu vou falar sobre cidades privadas. Como que é a única forma do contrato social funcionar de alguma forma? Seguinte, tu tem que fazer uma cidade privada, onde que a pessoa, para virar uma cidadã da cidade privada, ela tem que assinar um contrato, tem que pegar caneta, pá, assina o contrato, virou cidadão, tá? Filho dessa pessoa, assina contrato. Qualquer coisa, assina contrato. Isso quer dizer o quê? Que agora tu virou escravo voluntário? Não. Porque o contratante e a contratada estão no mesmo pé de igualdade perante a lei. Se o contratante sair das suas estipulações dentro do contrato, ele está violando o contrato, está fazendo fraude contratual. Isso é contra o direito de propriedade privada dentro do libertarianismo, que esses malucos marxistas desgraçados que só tem cabeça para deixar a barba crescer,
né? Só pra isso que serve, pra segurar as orelhas, talvez. Essas desgraças não compreendem esse ponto. Simplesmente dizer, não, 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 mas aí tu tem o estoque fica acima da lei. Não tem essa de acima da lei, a não ser que a coisa não seja de indivíduo, cara. Tipo, tu vai ainda estar lidando com indivíduos, tem o mesmo direito, não sei. Não, mas essa é uma empresa. Uma empresa é só uma abstração jurídica, ainda são indivíduos. A única coisa que tu tá pegando. E quando tu tá lidando com essa empresa, tu tá lidando dentro de uma organização de um arcabouço contratual. Prévio. Tu só tá lidando com isso. Então tu está interagindo com uma organização. Essa organização ainda é composta de indivíduos, não virou um algo a mais. Só que qual que é o problema disso, dos malandrilson? Se tu tem esse contrato com uma cidade privada, a cidade privada não virou teu dono, tu só acordou que tu vai seguir certas regras em troca de certos serviços, entende? É só isso. Não, mas aí tu vai virar um estado. Cara, existe uma diferença desse tamanho entre estado, que é governança compulsória, e uma governança privada, uma cidade privada. Tá? Governança é só administração de certas coisas. Eu posso contratar uma seguradora para prover segurança para minha casa. Ou eu posso pegar e comprar uma arma e fazer o mesmo. Só que, cara, é foda o troço. O pessoal entra nos argumentos ridículo, porque eles usam uma outra base para analisar as coisas, não definem porra nenhuma, deixam tudo ambíguo e daí fica lá os marxistas. Inspirador, saia da Matrix, não sei o que. Porra, eu queria ser a ideia de como esse cara aqui, muito foda. Parabéns, entende? O erro todo tá porque o cara não sabe definir palavras. É isso daí o erro. Ele não sabe definir, não sabe que palavra será a definição. Ah, se eu ler a palavra, fala propriedade, mesma coisa. Por isso, o Estado atual que existe é o Estado configurado para a existência do capitalismo. Veja o Por meu isso, ele artigo. garante a propriedade privada dos meios de produção e Foda. as relações capitalistas de produção. Portanto, Corporativistas. amiguinhos, sem esse Estado, sem capitalismo. E Sem por que corporativismo. quem faz o acordo é sempre os economicamente dominantes? Bom, economicamente dominantes são aquelas pessoas que dispõem dos recursos materiais para ter poder de Marxista não entende como funciona oferta e demanda, né? Tente ter uma fábrica sem ter nenhum funcionário. Quem tem agora o recurso econômico? Eu tenho meu próprio corpo, eu consigo produzir as coisas. Não, peraí. Olha, o Estado então tem que me deixar eu ter o próprio corpo, porque ele é um método de produção, né? Eu posso ser um artesão, coisa do gênero, mas deixa isso aí quieto porque isso aí são exceções. No marxismo, tu nunca tem alguma coisa universal, sempre tem uma exceção. Segundo ponto, muito importante. O poder econômico vem da inovação. O que é inovação? A capacidade de responder a demandas, a ofertar o que as pessoas demandam. Isso que dá o poder econômico. O poder econômico não cai do céu. Cara, eu trabalho em questão de transporte. Aqui em Porto Alegre, tu tem olha, histórico de empresa que era gigante, tinha um monte de caminhão, fazia um monte de doideira. E daí quando chegou, assim, numa época, elas começaram a ir do mal a pior, tinham muito dinheiro, não souberam administrar, começaram a foder o serviço. Hoje elas têm que trabalhar com freteiro, tem que terceirizar a frota, entende? Daí tipo, não, porque o cara tem poder econômico, tem poder material, não sei o que, não sei o que. Não faz nenhum sentido. Se tu tem que fazer o argumento marxista, faz direito. Não é uma questão de capitalista contra proletário. A questão é de governantes, que são compulsórios, contra governados. São os mestres e os escravos, que a gente até hoje tem. A diferença é que agora colocaram umas luzes, umas coisas que pisca, e o pessoal pode pegar e ficar em casa, pode tirar folga, digamos assim, né, de pagar o imposto pro Estado durante 7 meses, mas os outros 5 tem que trabalhar pro Estado. força. E aí, essas pessoas já têm que ter outros contratos sociais com outras contratos sociais. pessoas que se utilizam da estrutura dessa para De novo, quando ele fala contrato social, ele não está falando do que o Rousseau fala, ele está simplesmente fazendo o que ele imaginou que é o contrato social. ao poder e assim ter alguma estabilidade na sua vida. Por isso que a analogia do Estabilidade. anarcocapitalismo Sim, pagar imposto é uma estabilidade. Ser auditado pela Receita. Estabilidade, mano. Perfeito. Daí ter que tu precisar de um serviço público, ter que usar o SUS.
mais estabilidade. Tu tem uma certeza, né? Tu tem certeza que no final tu se fode. Essa que é a única estabilidade que tu tem. O feudalismo funciona muito bem, porque quando se destituíram completamente as estruturas dos estados que haviam organizado a superestrutura jurídica e de monopólio do uso da força, se desconfiguraram por completo. Aqueles senhores que tinham a riqueza material, ou seja, a terra, os meios de produção da época, conseguiram utilizar isso como um meio de barganha com outras pessoas que se utilizaram dessas terras como uma espécie de classe que ficava entre o senhor das terras e os servos. Não, cara, não tá entendendo. O maluco não está entendendo que isso não é propriedade. Isso daí é. O Proudhon falava isso daí, e o Proudhon ainda deixava claro que existia dois tipos de propriedade, a legítima e ilegítima, e a propriedade dos nobres era roubo, por isso que ele falava que propriedade era roubo. Mas o Proudhon, pelo menos, era isso aqui de inteligente e sabia que não dava para tu ter comunismo. Né? Ele ainda pegou e falou que a propriedade é o princípio da federação. Mas vai fazer o quê? A gente tem um marxista que tem um monte de livro ali atrás e que ele vai dizer, não, olha como eu sou foda, né? E vocês que argumentam contra são crianças. E quando que eu argumento isso? No início do vídeo, antes de refutar. Né? Não. Daí quando eu pego e começa a ser ríspido, não, ó, o Fourier tá sendo arrogante. Não tô sendo arrogante, tô colocando a verdade em pratos limpos, my dude. Constituindo uma nobreza que tinha alguns privilégios concedidos pelo senhor da terra em troca de garantir a segurança dessa terra. O que é garantir a segurança dessa terra? Garantir, através da força, essa propriedade. Quando este senhor conseguiu um meio de garantir através da força essa propriedade, direitos de outros indivíduos mais fracos na tentativa de buscar os recursos materiais para sua subsistência, conseguiu um contrato, ou seja, um acordo. Esses indivíduos aceitavam trabalhar para... Na lógica desse maluco, uma máfia deve ser uma coisa contratual foda e bonita, sabe? Vocês estão falando de máfia, logo é livre mercado. Este senhor que dispunha desta força material, que impunha essa coerção sobre esses indivíduos, meu Deus, a fim de subsistir a partir de um Estado organizado de forma feudal, ou seja, havia no feudalismo um contrato social, ou seja, pequenos estados. E entre eles havia um equilíbrio em função do medo da destruição mútua, exatamente como acontece hoje entre os grandes países. A questão é que pequenos estados... Cara, tudo isso que ele fala é marxismo, tudo bem. O detalhe é que ele tá tentando usar marxismo para refutar o libertarianismo. Não funciona. Um cara tá falando de abacate e o outro tá falando de um prato vazio, né? Tu não tá nem utilizando a mesma estrutura, cara. Sei lá, man, é tipo tu querer refutar matemática usando geografia. Tu não tá nem fazendo. Não tá nem bom o suficiente pra estar errado, de tão fora da casinha que tá. Estados são mais frágeis em relação a grandes estados. E foi por isso que o feudalismo acabou. É um anacronismo comparar a ideia do anarcocapitalismo ao feudalismo. É apenas um exemplo ilustrativo. Pelo menos ele sabe que é um anacronismo e uma idiotice completa. Para demonstrar o que eu falei aqui no vídeo. Só besteira. Sempre. Na verdade, isso aí é o melhor exemplo que ele deu. Um anacronismo completamente fora da casinha para demonstrar o que ele falou. Coisas completamente retardadas. Perfeito. Não, parabéns. 9 minutos e 25 tu falou alguma coisa que tem algum sentido nesse vídeo. Uma comparação estúpida, anacrônica, justamente consegue demonstrar exatamente como foi teu argumento. Muito bem, perfeito. Os detentores do poder material, dos recursos materiais necessários à subsistência humana, serão os economicamente dominantes. E é de um acordo dos economicamente Peraí que fundo claro com isso. Este acordo se faz necessário, caralho, um a posteriori necessário, porque o Estado permanente de guerra não permite a produção. Abre-se mão da liberdade total em nome da paz para produzir o necessário. Não precisa do Estado para isso. Só que se tu é marxista, definir de outra forma vai dar merda igual.
antes que nasce o Estado. E se você entendeu o vídeo, o Estado capitalista nasceu a partir de um acordo entre os capitalistas. Estado capitalista. O estuprador voluntário nasceu a partir de um acordo com os estupradores. As revoluções burguesas demarcaram isso. Foi o momento onde os capitalistas, já consolidados como economicamente dominantes no antigo regime, exigiram configurar o Estado a fim de atender os seus negócios. Ou seja, a fim de atender à estrutura de manutenção do capitalismo. Ah, cara. Isso que eu acho foda. Se ele realmente acredita nisso, a primeira coisa que ele tinha que dizer é: imposto é roubo mesmo. Portanto, amiguinhos, PNA é o... Quem que usa PNA, cara? Já foi refutado em 1984 pelo Hans fucking Hoppe. E o próprio Murray Rothbard se transformou em Hoppiano. Caralho! Gigante, assim, ó, aqui na tela. Se eu tiver um editor no futuro, por favor, caralho, espalha pra toda a tela aqui. da sua mãe. Ah, que foda, ó, no cu da sua mãe. KKKKK. O cara é muito foda e ainda deu uma censura. Porque se houver acordo, houve um contrato social. E sim, eu posso impor contra todo mundo. É assim que o contrato funciona, né? Ah, peraí. Ah, não é. Tá, não. Volta o vídeo, não fui refutado. Então, ó, Essa de boa. metáfora que os amiguinhos ANCAP Metáfora, caralho. não conseguem entender. Metáfora! Cara! Cara, o bicho faz metáfora. Metáfora. Cara, deixa eu ver aqui se... Não, metáfora. Deixa eu ver. Definição de objetos quantidade mediante palavras que significam objeto quantidade de semelhança. Não que é. Só que é parecido, né? Daí tu fala... Cara, esse maluco se parece com sei lá, um Jesus comunista, passou mais fome, tá? E quer refutar através de metáforas, através de exemplos. Que foda. Eu tô fazendo isso na cadeira, tá? Cara, não, eu vou mostrar por que repúblicas não funcionam. Pera que eu vou pegar aqui Star Wars, my dude. Tu vai ver, ó. Tá vendo, ó? Daí tu tem um império aqui. Tá vendo como é foda? Sabe, incrível, cara. Ele podia ter começado esse com um vídeo quando eu já fechava. Ah, tá, já descobriu o problema, sabe? Se há acordo, há Estado. E o Estado que tá aí... Se há acordo, é Estado. Deu Estado impositivo no acordo. é o Estado criado para funcionar o modo capitalista de produção. Tá ok, moçada? Grande abraço a todos e a todas. Quem gostou do vídeo, curte, Ah, peraí. Deu. compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e se gostou mesmo e quer ajudar o Saia da Matrix a se manter no ar, colabore no nosso Apoia-se. Torne-se um... Ah, dei dinheiro pro comunista ainda. Que história... Não, peraí. Não. Deixa eu ver. Pera. Eu não vou ver ainda. Deixa eu pensar na minha fé da humanidade, tá bom? 900 e pouco por mês. Menos que o salário mínimo, então tá de boa. Que foda! Comunista pedindo dinheiro! Agora eu vi de tudo, cara. Os bichos se refutam pragmaticamente, mas... Caralho, eu tô em choque aqui. Comunista querendo dinheiro. Pra quê? Pra comprar coisas. Por quê? Porque capitalismo, meio de produção, tem que comprar. Ah, vai se foder, mano. Vai deixar...